Livro A Doutrina Secreta, de Helena Petrovna Blavatsky. Sétima Estância. Título: Os progenitores do homem na Terra. Item número 1. Observa o começo da vida uniforme e ciente. Primeiro, o divino. Observação número 112. Divino é o veículo. Continuação da narrativa. O que procede, o Espírito Mãe. Observação número 113. O Espírito Mãe seria o Atman. Continuação da narrativa. Depois, o espiritual. Observação número 114. O espiritual refere-se a Atma Buddhi, alma espiritual, tem relação com os princípios cósmicos. Continuação da narrativa. Os 3 provindos do os 4 do e os 5 de que procedem os 3, os 5 e os 7. São os triplos e os quádruplos em sentido descendente. Os filhos nascidos da mente do primeiro Senhor. Observação número 116. Seria o Avalokiteshvara. Continuação da narrativa. Os 7 radiantes. Observação 117. Construtores. Os 7 rishis criadores, agora relacionados com a constelação da Ursa Maior. Continuação da narrativa. São eles, o mesmo que tu, eu, ele, Olanu, os que velam sobre ti e tua mãe, Bhumi. Observação 118. Bhumi refere-se à terra. Fim do Sloka. Veremos agora as observações comentadas do item 1, letra A. A hierarquia dos poderes criadores divide esotericamente em 7, 4 e 3 compreendidas das 12 grandes ordens simbolizadas pelos 12 signos do zodíaco. Estas 7 ordens da escala manifestada relacionam-se com os 7 planetas. Todas se acham subdivididas em inumeráveis grupos de seres divinos espirituais, semi-espirituais e etéreos. No grande quaternário, ou os 4 corpos e as 3 faculdades exotericamente de Brahma e o Panchasai, os 5 Brahmas ou os 5 Dhyani Budas, no sistema budista, há uma ligeira indicação das principais dessas hierarquias. O grupo mais elevado compõe-se das chamas divinas, também mencionadas como leões de fogo e leões da vida, e cujo esoterismo está configurado no signo zodiacal de Léo. É o núcleus do mundo superior divino. São os sopros ígneos sem forma, idênticos sob certos aspectos, a tríade sefirotal superior que os cabalistas situam no mundo arquétipo. A mesma hierarquia com os mesmos números se encontra no sistema japonês, nos princípios ensinados pelas seitas shintoístas e budistas. Nesse sistema, a antropogênese procede à cosmogênese, pois o divino se submerge no humano e a meio caminho de sua descida na matéria cria o universo visível. Os personagens lendários, como observa reverentemente Omoye, devem ser considerados como a encarnação estereotipada da doutrina superior secreta.
e de suas verdades sublimes. A exposição completa desse antigo sistema tomar-nos-ia demasiado espaço. Diremos, contudo, algumas palavras. O que se segue é uma espécie de quadro sinóptico e bastante resumido desta antropocosmogênese, em que se observa com clareza até que ponto os povos mais distanciados repetem o eco do mesmo ensinamento arcaico. Quando tudo ainda era o caos, com Tom, 3 seres espirituais surgiram na cena da futura criação. Item número 1. Ami no Ani Naka Nushi no Kami, o divino monarca do céu central. Item número 2. Taka mi Onosubi no Kami, a progenie exaltada, imperial e divina do céu e da terra. Item número 3. Komu ni Musubi no Kami, a progenie dos deuses, simplesmente. Tais seres careciam de forma e de substância. A nossa tríade Arupa, pois nem a substância celeste nem a terrestre estavam ainda diferenciadas, e a essência das coisas não tinha sido formada. Fim das observações comentadas da letra A. Veremos agora as observações comentadas da letra B. No grande livro O Zohar, que tal como agora se acha compilado e reeditado por Moisés de León no século XVIII, com o auxílio dos gnósticos cristãos da Síria e da Caldeia, e corrigido e revisto mais tarde por muitas mãos cristãs, só é um pouco menos exotérico que a própria Bíblia. No Zohar, dizíamos aquele divino veículo, já que não se apresenta como no livro dos números caldeus. Verdade é que Ain Sof, o nada absoluto, o sem limites, utiliza também a forma do Uno, o homem celeste, manifestado a causa primeira, como sua carruagem. Em hebreu, Merkab, em sânscrito, Vahana, para descer e manifestar-se no mundo dos fenômenos. Mas os cabalistas não esclarecem como pode o absoluto servir-se do que quer que seja, nem exercer algum atributo, visto que, como absoluto, carece inteiramente de atributos. Não explicam tampouco o que realmente seja a causa primeira, o logos de Platão, a ideia original e eterna que se manifesta por meio de Adão Kadmon, o segundo logos, por assim dizer. No livro dos Números, se explica que Ain, En ou Aior é o único existente por si mesmo, e que seu oceano, o Baitos dos gnósticos, chamado Propator, não é senão periódico. Este último é Brahma, como diferenciado de Brahman ou Parabrahman. É o abismo, a origem da luz, ou Propator, que é o Logos não manifestado, ou a ideia abstrata, e não a Ein Sof, cujo raio se serve de Adão Kadmon, macho e fêmea, ou o Logos manifestado, o universo objetivo, como de uma carruagem para que se possa manifestar. Mas no Zohar lemos a seguinte incongruência: o Senhor escondido e mantido em segredo,
micropósopos é óbvio, não está claro? Observação 119. Registrado em um livro do mistério, volume 4, capítulo 1, de Rosenholt. Continuação da narrativa. É um sofisma, pois que o micropósopus, ou microcosmos, somente pode existir durante suas manifestações, sendo destruído durante o Mahapralayas. O Kalahab de Rosenroth, em vez de guia, é frequentemente origem de confusão. A primeira ordem é a divina. Como no sistema japonês, no egípcio e em cada uma das antigas cosmogonias, nesta chama divina, que é o são acesos os 3 grupos descendentes. Tendo sua essência potencial no grupo superior, eles aparecem nesse momento como entidades distintas e separadas. São chamados os virgens da vida, a grande ilusão e etc. E coletivamente a estrela de 6 pontas. Esta última, em quase todas as religiões, é o símbolo do Logos como primeira emanação. Na Índia, é o signo de Vishnu, o chakra, ou roda, e na Cabala, o emblema do tetragramaton. O de 4 letras, ou metaforicamente, os membros do micropósopo, que são 10 e 6, respectivamente. Os últimos cabalistas, e em especial os místicos cristãos, deturparam de maneira lamentável este magnífico símbolo. E o micropósopo, que visto sob o ângulo filosófico é inteiramente distinto do Logos, não manifestado e eterno, uno com o Pai, acabou sendo, depois de séculos de sofismas e de paradoxos, considerado como uno com Jeová, o Deus único vivente, quando Jeová, afinal de contas, não é mais que Binah, um séfira feminino. Nunca será demais insistir neste ponto para que o leitor o grave bem. Os 10 membros do homem celeste são os 10 Sephiroths, mas o primeiro homem celeste é o espírito não manifestado do universo, não devendo jamais ser desvirtuado e confundido com o micropósopo, a face ou aspecto menor, o protótipo do homem no plano terrestre. O micropósopo, como dissemos, é o Logos manifestado, e há muitos destes Logos. Deles nos ocuparemos mais tarde. A estrela de 6 pontas relaciona-se com as 6 forças ou poderes da natureza, com os 6 planos princípios, etc. e etc. Todos sintetizados pelo 7º ou ponto central da estrela. Todos, incluindo as hierarquias superiores e inferiores, emanam da Virgem Celeste, a grande mãe em todas as religiões, o andrógeno, o Séfira Adão Kadmon. Séfira é a coroa Keter, mas somente no princípio abstrato, como um X matemático, a quantidade desconhecida. No plano da natureza diferenciada, ela é a imagem feminina de Adão Kadmon, o primeiro andrógeno. A Cabala ensina que o Fiat Lux, observação 120, registrado em Gênesis, volume 1, continuação da narrativa, se refere à formação e à evolução do Sephiroth e não à luz como o oposto das trevas, diz o rabino Simeão. Segue o trecho.
Ó, companheiros, companheiros! O homem, como emanação, era ao mesmo tempo homem e mulher, Adão Kadmon, verdadeiramente. E este é o sentido das palavras: faça-se luz, e a luz foi feita. E é este o homem duplo. Fim do trecho. Observação 121. Registrado no Zohar, páginas 13 e 15. Continuação da narrativa. Em sua unidade, a luz primordial é o mais elevado dos princípios, o sétimo, Daiva Prakrit, a luz do Logos não manifestado. Mas em sua diferenciação passa a ser o Foá, ou os 7 filhos. O primeiro é simbolizado pelo ponto central no triângulo duplo, o segundo pelo hexágono ou os 6 membros do microposopo, e o sétimo é Mulkut, a esposa, dos cabalistas cristãos, ou na nossa terra, donde segue as expressões. O primeiro, depois do é o fogo divino, o segundo, o fogo com o éter. O terceiro é composto de fogo, éter e água. O quarto, de fogo, éter, água e ar. O não se ocupa dos globos habitados pelo homem, mas das esferas internas e invisíveis. O primogênito é a vida, o coração e o pulso do universo. O segundo é a sua mente, a consciência. Fim das expressões, continuação da narrativa. Esses elementos, fogo, água, etc., não são os nossos elementos compostos, e aquela consciência não tem nenhuma relação com a nossa. A consciência do manifestado, se não é absoluta, é ainda não condicionada. Mahar, a mente universal, é a primeira produção do Brahma, Criador, como também a de Pradhana, a matéria não diferenciada. Fim das observações comentadas da letra B. Veremos agora as observações comentadas da letra C. A segunda ordem de seres celestes, os do fogo e do éter, que correspondem ao espírito e à alma, ou Atma Buddhi, e cujo nome é legião, ainda carecem de forma, sendo, porém, mais distintamente substanciais. Constituem a primeira diferenciação na evolução secundária ou criação, que é uma palavra enganosa. Como o nome indica, são os protótipos dos Shivas ou mônadas, que se encarnam sendo formados pelo espírito flamante da vida. Qual a luz pura do sol, o raio, passa através deles, que lhes proporcionam o seu veículo futuro, alma divina Buddhi. Acham-se diretamente relacionados com as legiões do mundo superior de nosso sistema. Destas unidades duplas emanam as tríplices. Na cosmogonia japonesa, quando no meio da massa caótica aparece um núcleo em forma de ovo, que contém o germe potencial de toda a vida, é o triplo que se diferencia. O princípio Ai-Ho, masculino, etéreo, sobe, e o princípio feminino, o Yin, mais material e grosseiro, se prispia no universo da substância, processando-se uma separação entre o celeste e o terrestre. Deste, o feminino, a mãe, nasce o primeiro ser objetivo e rudimentar. É etéreo, sem forma nem sexo. No entanto, é dele e da mãe
que nascem os 7 espíritos divinos, dos quais emanaram as 7 criações, exatamente do mesmo modo que no Codex Nazareueus, e é de Carabdanos e da Mãe Espíritus, que nascem os 7 espíritos mal dispostos, materiais. Seria por demais extenso darmos aqui os nomes japoneses, mas devidamente traduzidos figuram na seguinte ordem. Item número 1. O celibatário invisível, que é o Logos Criador do Pai, que não cria, ou a potencialidade criadora deste último, manifestada. Item número 2. O Espírito, ou o Deus, dos abismos sem raios, o caos, que converte em matéria diferenciada ou material para mundos, e também no reino mineral. Item número 3. O espírito do reino vegetal, da vegetação abundante. Item número 4. O espírito da terra e o espírito das areias, seres de natureza dupla, da primeira encerrando a potencialidade do elemento masculino e a segunda do elemento feminino. Estes 2 elementos eram ainda inconscientes de que fossem 2. Em tal dualidade se continham Isu no Gayano Kami, o ser masculino obscuro e musculoso, Eku Hai no Kami, o ser feminino branco, mais fraco e delicado. Em seguida, o item número 5 e número 6. Os espíritos andrógenos ou de duplo sexo. O item número 7. O 7º espírito, o último emanado da mãe, e que aparece como a primeira forma divina e humana, com características definidas de varão e mulher. Foi a 7ª criação, como nos Puranas, em que o homem é a 7ª criação de Brahma. Estes Tisanami desceram ao universo pela ponte celeste e Via Láctea. E Tisanaki, avistando embaixo uma caótica massa de nuvens e de água, cravou no meio delas a sua lança coberta de pedras preciosas, e a terra seca apareceu. Então os 2 se separaram para explorar Onokoro, o mundo ilha, novamente criado, Omoie. Tais são as fábulas exotéricas japonesas, a crosta que oculta a mesma verdade contida na doutrina secreta. Fim das observações comentadas da letra C. Veremos agora as observações comentadas da letra D. A terceira ordem corresponde a Atma Buddh Manas, espírito, alma e inteligência. É chamada a tríade. Fim das observações comentadas da letra D. Veremos agora as observações comentadas da letra E. A quarta ordem é formada pelas entidades substanciais. É o grupo mais elevado entre os rupas, formas atômicas. É o viveiro das almas humanas, conscientes e espirituais. São chamados os jivas imortais, e constitui por intermédio da ordem que lhes é inferior o primeiro grupo da primeira legião setenária, o grande mistério do ser humano consciente e intelectual. Pois este último é o campo que jaz oculto em sua privação.
Observação número 122. Privação em potência não manifestado. Continuação da narrativa. O germe que irá cair na geração. Este germe vai se converter na força espiritual que na célula física guia o desenvolvimento do embrião e é a causa da transmissão das faculdades hereditárias e de todos os atributos inerentes ao homem. Não quer isso dizer que o ocultismo ensine ou aceite a teoria darwinista da transmissão das faculdades adquiridas. Para os ocultistas, a evolução segue linhas inteiramente diferentes. Segundo o ensinamento esotérico, o físico evoluciona gradualmente do espiritual, mental e psíquico. Esta alma interna da célula física, o plasma espiritual, que domina o plasma germinal, é a chave que deve um dia abrir as portas daquela terra incógnita do biologista, até agora considerada o obscuro mistério da embriologia. É digno de nota que se a química moderna rejeita por supersticiosa a teoria do ocultismo e também da religião, relativamente aos seres substanciais e invisíveis, chamados anjos, elementais e etc., sem naturalmente se deter na filosofia dessas entidades incorpóreas ou sobre ela meditar, foi, não obstante, inconscientemente obrigada pela observação e pelas descobertas que se fizeram a reconhecer e a adotar a mesma razão de progressão e de ordem na evolução dos átomos químicos ensinadas pelo ocultismo quanto aos seus dhyanis e aos seus átomos, sendo a analogia a sua lei primeira. Conforme há pouco vimos, o primeiro grupo dos anjos Rupa é quaternário, adicionando-se mais um elemento a cada ordem em escala descendente. Analogamente, são os átomos de acordo com a nomenclatura química monoatômicos, diatômicos, triatômicos, tetraatômicos, etc., etc., à medida que vão descendo na escala. Convém lembrar que o fogo, a água e o ar do ocultismo, ou os chamados elementos da criação primária, não são os elementos compostos que existem na Terra, mas elementos numênicos homogêneos, os espíritos dos elementos terrestres. Vêm depois os grupos ou legiões setenárias. Se dispostos em um diagrama em linha paralela com os átomos, veremos que as naturezas destes seres correspondem sua escala de progressão decrescente e de modo matematicamente idêntico quanto à analogia aos elementos compostos. É claro que isso somente pode observar-se em diagramas organizados por ocultistas, porque se a escala de seres angélicos fosse colocada paralelamente aos dos átomos químicos da ciência, desde o hipotético hélio ao urânio, certamente que haveria diferenças. No plano astral, os últimos só encontram correspondentes nas 4 ordens inferiores. Os 3 princípios mais elevados do átomo, ou melhor, da molécula, ou elemento químico, são perceptíveis unicamente ao olho do Dhamma iniciado. Mas, se a química quisesse ir pelo caminho verdadeiro, teria que corrigir seu esquema tubular, para dar-lhe consonância com o dos ocultistas, o que sem dúvida se recusaria a fazer. Na filosofia esotérica, cada partícula física depende do seu correspondente número superior, o ser, a cuja essência pertence, e é em cima
como embaixo o espiritual envolve o divino. O psicomental do espiritual, tingido em seu plano inferior pelo astral. Seguindo toda a natureza, a animada e a inanimada, em aparência, o seu processo evolutivo em linhas paralelas e retirando os seus atributos, tanto de cima como de baixo. O número 7, aplicado ao termo legião setenária, referindo acima, não corresponde somente 7 entidades, mas também 7 grupos ou legiões, como já explicamos. O grupo mais elevado, o dos Asuras, nascidos do primeiro corpo de Brahma, que se converteu em noite, é setenário, isto é, divide-se, como os de Pitris, em 7 classes, das quais 3 são Arupa, sem corpo, e 4 possuem corpo. Observação 123. Veja-se em Vishnu Purana, livro volume 1. Continuação da narrativa. São eles, mais propriamente, os nossos Pitris antepassados, que os Pitris que projetaram o primeiro homem físico. Fim das observações comentadas da letra E. Veremos agora as observações comentadas da letra F. A quinta ordem é sobremodo misteriosa, relacionada, que é, com o pentágono microcósmico, a estrela de 5 pontas, que representa o homem. Na Índia e no Egito, estes Dayanis estavam associados ao crocodilo, e sua morada era o Capricórnio. Mas na astrologia hindu, esses termos são transmutáveis, pois o 10º signo do zodíaco, que é chamado Makara, pode ser traduzido livremente por crocodilo. A palavra chega a ser interpretada de várias maneiras em ocultismo, como se verá mais adiante. No Egito, o defunto, que tinha por símbolo o pentagrama ou a estrela de 5 pontas, corresponde aos membros do homem. Era apresentado emblematicamente sob a aparência de um crocodilo em que se transformava. Sebek ou Sevek, o 7º, como diz Gerald Massey, atribuindo-lhe o tipo de inteligência e, na realidade, um dragão, e não um crocodilo. É o dragão da sabedoria, ou Manas, a alma humana, a mente, o princípio inteligente, o 5º princípio em nossa filosofia esotérica. No livro dos mortos, o ritual, o defunto oricificado, que aparece sob o emblema de um deus em forma de múmia com cabeça de crocodilo, fala assim. Segue o trecho. Eu sou o crocodilo que preside ao medo. Eu sou o Deus crocodilo que traz a sua alma entre os homens. Eu sou o Deus crocodilo que veio para destruir. Fim do trecho. É uma alusão à destruição da pureza espiritual e divina, quando o homem adquire o conhecimento do bem e do mal, e também aos deuses ou anjos caídos de todas as teogonias. Segue outro trecho. Eu sou o peixe, o grande Horus, como Makara é o crocodilo, ou veículo de Varuna. Eu estou submergido em Shekshen. Fim do trecho. Observação 124. Registrado no capítulo 88.
Continuação da narrativa. A última frase corrobora e repete a doutrina do budismo esotérico, com aludir diretamente ao quinto princípio, manas, ou melhor, a parte mais espiritual de sua essência, que submerge em Atma Buddhi e é por ele absorvida, com ele se identifica após a morte do homem. Pois Chekchen é a residência ou loca dos deuses Kehen, Horus Osíris, ou pai e filho. Daí o Devanshan de Atma Buddhi. No livro dos mortos, vê-se o defunto entrar em Chekchen com Horus Tot e sair como espírito puro. Diz o defunto. Segue o trecho. Eu vejo as formas de mim mesmo com vários homens que se transformam eternamente. Eu conheço esse capítulo. Aquele que o conhece assume toda a espécie de formas viventes. Fim do trecho. Observação 125. Registrado no capítulo 64, nas páginas 29 e 30. Continuação da narrativa. E dirigindo-se com uma fórmula mágica ao que no esoterismo egípcio se chama o coração ancestral, ou o princípio que reencarna, o ego permanente, diz mais o defunto. Segue o trecho. Ó, coração meu coração ancestral, tu que és necessário às minhas transformações, não te separas de mim ante o guardião das balanças. Tu és minha personalidade dentro do meu peito, o divino companheiro que vela sobre as minhas carnes, corpos. Fim do trecho. Observação 126. Registrado nos capítulos 64, páginas 34 e 35. Continuação da narrativa. É em Chekchen que está oculta a face misteriosa, o homem real e subjacente à falsa personalidade, o crocodilo tríplice do Egito, o símbolo da trindade superior ou tríade humana, Atma, Buddhi e Manas. Uma das explicações do verdadeiro significado oculto deste emblema religioso egípcio descobre-se facilmente. O crocodilo é o primeiro a esperar e receber os raios ardentes do sol da manhã e logo passou a personificar o calor solar. O surgir do sol era como a chegada na terra e entre os homens da alma divina que anima os deuses. Daí aquele estranho simbolismo. A múmia tomava a cabeça de um crocodilo para mostrar que era uma alma que chegava à terra. Em todos os antigos papiros, é o crocodilo chamado Shekbek VII. A água simboliza, também, esotericamente, o quinto princípio. E conforme já dissemos, Geral Massey demonstra que o crocodilo era considerado a sétima alma, a alma suprema das sete, o vidente invisível. Mesmo esotericamente, Chekchen é morada dos deuses Kehen, e Kehen é Horus, que vinga a morte do seu pai Osíris, e que, portanto, castiga o homem pelos seus pecados quando ele se torna uma alma desencarnada. Assim, o defunto osirificado converte-se no deus Kehen, que ceifa o campo de Anhoro, isto é, que colhe a sua recompensa ou o seu castigo, pois esse campo é o sítio celeste Devanshan, onde o morto recebe o trigo, o alimento
da justiça divina. Supõe-se que o quinto grupo dos seres celestes encerra em si os duplos atributos dos aspectos espiritual e físico do universo, os dois polos, por assim dizer, de Mahat, a inteligência universal, e a natureza dual do homem, a espiritual e a física. E é por isso que o seu número 5, duplicado e convertido em 10, o relaciona com Makara, o 10º signo do zodíaco. Fim das observações comentadas da letra F. Veremos agora as observações comentadas da letra G. A sexta e a sétima ordem participam das qualidades inferiores do quaternário. São entidades conscientes e etéreas, tão invisíveis quanto o éter. Como os ramos de uma árvore, elas brotam do primeiro grupo central dos 4 e por turno fazem brotar em si inúmeros grupos secundários, dos quais os inferiores são os espíritos da natureza ou elementais de espécies e variedades infinitas, desde os informes e insubstanciais, os pensamentos ideais de seus criadores, até os atômicos organismos invisíveis à percepção humana. Estes últimos são considerados os espíritos dos átomos, constituindo o primeiro degrau que antecede o átomo físico, criaturas sencientes e não inteligentes. Todos estão sujeitos ao karma e devem esgotá-lo em cada ciclo. Ensina a doutrina secreta que não existem seres privilegiados no universo, assim em nosso sistema como nos outros, assim nos mundos externos como nos mundos internos. Observação 127. Um mundo considera-se um mundo superior, não por causa de sua localização, mas por sua essência ou qualidade. O profano, no entanto, entende este mundo como o céu, colocando-o por cima de nossas cabeças. Fim da observação 127, continuação da narrativa. Seres privilegiados à maneira dos anjos da religião ocidental ou dos judeus. Um Dayan Kohan não surge ou nasce como tal, subitamente no plano da existência, isto é, como um anjo plenamente desenvolvido, mas veio a ser o que é. A hierarquia celeste do Manvantara atual ver-se-á transportada no próximo ciclo de vida a mundos superiores e dará lugar a uma nova hierarquia composta dos eleitos de nossa humanidade. A existência é um ciclo interminável no seio da eternidade absoluta em que se movem inúmeros ciclos internos, finitos e condicionados. Deuses criados como tais não demonstrariam nenhum mérito pessoal em ser deuses. Semelhante classe de seres perfeitos unicamente em virtude da natureza imaculada e especial que lhes fosse inerente em face de uma humanidade que luta e sofre, e ainda das criaturas inferiores, seria o símbolo de uma injustiça eterna de caráter inteiramente satânico, um crime para todo o sempre presente. Uma anomalia é uma impossibilidade na natureza, portanto, devem os 4 e os 3 encarnar-se como todos os demais seres. Por outra parte, este sexto grupo é quase inseparável do homem, que dele retira todos os seus princípios, exceto o mais elevado e o inferior, ou seja, o seu espírito e o seu corpo. Os 5 princípios humanos do meio constituem a própria essência dos Dayanes. Para Celso, dar-lhes o nome de Flaga,
Os cristãos, o de anjos da guarda. Os ocultistas, de pitris antepassados. São os Dayan Kohan sextuplos, que possuem na composição de seus corpos os 6 elementos espirituais. São, portanto, idênticos ao homem, menos o corpo físico. Só o raio divino, Atman, provém diretamente do Uno. Perguntar-se-á como pode ser? Como é possível conceber que estes deuses sejam ao mesmo tempo suas próprias emanações e seus eus pessoais? Será em sentido idêntico ao do mundo material, em que o filho é, de certo modo, o próprio pai, visto ser o seu sangue, o osso de seus ossos e a carne de sua carne? A isso respondem os mestres. Em verdade, é assim, mas só depois de penetrar no âmago do mistério do ser é que se pode ter a perfeita compreensão desta verdade. Fim das observações comentadas da letra F e fim do item 1. Sétima estância, item número 2. O raio único multiplica os raios menores. A vida precede a forma, e a vida sobrevive ao último átomo. Observação 128. Da forma a Stula Sharira, ou corpo externo. Continuação da narrativa. Através dos raios inumeráveis, o raio da vida, ou semelhante ao fio que passa através de muitas contas. Observação 129. Contas, pérolas, no manuscrito de 1886. Continuação da narrativa. Este sloka exprime o conceito puramente vedântico, conforme já explicamos a Lures, de um fio de vida, Sutrantma, passando através de sucessivas gerações. Como explicar? Recorrendo a uma comparação a um exemplo familiar, ainda que necessariamente imperfeito, como todas as analogias de que dispomos. Antes de fazê-lo, porém, indagaremos se há quem tenha por antinatural ou ainda por sobrenatural o processo de crescimento e de transformação do feto até que se torne uma criança sadia, com várias libras de peso. De que se desenvolve ela? Da segmentação do óvulo, infinitamente pequeno, e de um espermatozoide. Vemos em seguida que a criança cresce até ser um homem de 5 a 6 pés de altura. O mesmo se dá com a expansão atômica e física, do microscopicamente pequeno em algo de grandes proporções, do invisível à vasta desarmada no que é visível e objetivo. A ciência tem respostas para tudo isso, e acreditamos que sejam suficientemente corretas as suas teorias embriológicas, biológicas e fisiológicas, tanto quanto o possa confirmar a exata observação dos fatos. Entretanto, as duas principais dificuldades da ciência embriológica, a saber, quais são as forças que atuam na formação do feto e qual é a causa da transmissão hereditária das semelhanças físicas, moral ou mental, nunca foram resolvidas de maneira satisfatória e jamais o serão até o dia em que os cientistas se dignarem de aceitar as teorias ocultas. Mas, se aquele fenômeno físico a ninguém causa espanto, embora intrigue os embriólogos,
por que haveria de considerar-se ou de parecer mais impossível o nosso desenvolvimento intelectual e interno, a evolução do humano espiritual, no divino espiritual? Mal avisados estariam os materialistas e os evolucionistas da escola de Darwin se aceitassem as novas teorias do professor Heisman, autor de Contribuição para o Coração Descendente. No tocante a um dos mistérios da embriologia que acabamos de mencionar e que ele supõe ter resolvido. Ora, quando for encontrada a solução exata, terá a ciência entrado no verdadeiro domínio do oculto, saindo para sempre da região do transformismo, tal como ensinado por Darwin. As duas teorias são inconciliáveis do ponto de vista do materialismo. Considerada, porém, do ponto de vista do ocultismo, a nova teoria soluciona todos aqueles mistérios. Os que não estão a par das descobertas do professor Heisman, que já foi um dos mais entusiastas darwinistas, devem ler as suas obras. O filósofo e embriólogo alemão, passando sobre as opiniões de Hipócrates e Aristóteles e seguindo em linha reta até os ensinamentos dos antigos arianos, mostra como uma célula infinitesimal, entre 1 milhão de outras, trabalha pela formação de um organismo, determinando por si só e sem nenhum auxílio pela segmentação e multiplicação constante, a imagem correta do futuro homem ou animal, com as suas características físicas, mentais e psíquicas. É essa célula que imprime na fisionomia e na forma do novo indivíduo os traços dos pais e de alguns antepassados distantes. É também essa célula que transmite as idiosincrasias intelectuais e mentais dos pais, e assim sucessivamente. Semelhante plasma é a parte imoral do corpo, desenvolvendo-se por um processo de assimilações sucessivas. A teoria de Darwin, que considera a célula embriológica como a essência ou o extrato de todas as demais células, foi posta de lado por incapaz de explicar as transmissões hereditárias. Só há duas maneiras de esclarecer o mistério da hereditariedade. Ou a célula germinal é dotada da faculdade de atravessar todo o ciclo de transformações que conduz à elaboração de um organismo separado e depois à produção de células germinais idênticas. Ou estas células germinais não têm, de modo algum, sua gênese no corpo do indivíduo, mas procedem diretamente das células germinais hereditária transmitida do pai a filho através de muitas gerações. Foi esta última hipótese a admitida por Heisman, e em que baseou os seus trabalhos, sustentando que tal célula representa a parte imortal do homem. Até aí, muito bem, mas, uma vez aceita esta teoria, que é quase correta, como explicarão os biologistas o primeiro aparecimento daquela célula eterna? A não ser que o homem cresça à semelhança do imortal Topsy e não tenha nascido, mas caído das nuvens, como terá surgido nele aquela célula embriológica? Completai o plasma físico, a que nos vimos referindo, a célula germinal, do homem, inclusive todas as suas potencialidades, com o plasma espiritual. Digamos assim, ou o fluido que contém os 5 princípios inferiores dos Dhyani, de 6 princípios, e tereis em vossas mãos o segredo
se fordes bastante espiritual para compreendê-lo. Vejamos agora a comparação prometida. Segue o trecho. Quando a semente do homem é lançada no terreno fértil da mulher animal, não poderá germinar se não tiver sido frutificada pelas 5 virtudes, o fluido ou emanação dos princípios, do homem sextuplo celeste. Esta é a razão por que microcosmo é representado como um pentágono dentro do hexágono em forma de estrela ou macrocosmo. Observação 130. Aqui, a autora apresenta um símbolo e em seguida diz: uma obra sobre embriologia oculta, livro 1. Fim da observação 130. Continuação da narrativa. As funções de Shiva sobre a Terra são de caráter quíntuplo. No átomo mineral, está ele relacionado com os princípios inferiores dos espíritos da Terra, os sextuplos Dayanis. Na célula vegetal, com o segundo dos mesmos princípios, prana, a vida. No animal, com os princípios anteriores, mais o terceiro e o quarto. No homem, deve o germe receber a frutificação de todos os 5, pois sem isso ele não nascerá superior ao animal. Fim do trecho. Observação número 131. Isto é, será um idiota de nascença. Continuação da narrativa. Assim, é só no homem que o Jiva está completo. Quanto ao seu 7º princípio, não é senão um dos raios do Sol universal. Toda criatura racional recebe como empréstimo temporário aquilo que deve um dia retornar à sua fonte. O corpo físico, esse é formado pelas vidas terrestres inferiores através da evolução física, química e fisiológica. Os bem-aventurados nada têm a ver com as depurações da matéria, diz a Cabala no livro dos Números Caldeus. Importa isto em dizer: a humanidade em sua primeira forma, protóptica e de sombra, é uma criação dos Elohim de vida ou Pitris, em seu aspecto qualitativo e físico, e é a progenie direta dos antepassados, os Dayanis inferiores ou espíritos da terra, e deve sua natureza moral, psíquica e espiritual a um grupo de seres divinos, cujo nome e características são dados nos volumes 3 e 4. Os homens coletivamente representam o trabalho de legiões de espíritos vários. Distributivamente, são os tabernáculos dessas legiões. Em caráter ocasional e individualmente, são os veículos de alguns desses espíritos. Em nossa 5ª raça atual, tão materializada, o espírito terreno da 4ª raça tem ainda uma grande influência, mas já nos aproximamos dos tempos em que o pêndulo da evolução se inclinará para cima, reconduzindo a humanidade ao nível espiritual da primitiva 3ª raça raiz. Durante a sua infância, a humanidade se acompunha inteiramente daquela legião angélica. Os espíritos que habitavam e animavam os monstruosos tabernáculos de barro da 4ª raça, construídos e constituídos por milhões e milhões de vidas, como também o são agora os nossos corpos. Daremos depois a explicação ainda neste comentário. A ciência, percebendo vagamente a verdade,
pode encontrar bactérias e outros seres microscópicos no corpo humano, não vendo neles senão visitantes acidentais e anormais, aos quais se atribuem as enfermidades. O ocultismo, que descobre uma vida em cada átomo ou molécula, seja no corpo humano, seja no mineral, no ar, no fogo e na água, afirma que todo o nosso corpo é composto destas vidas e que, comparada a elas, a mais diminuta das bactérias visíveis ao microscópico é tão grande como o elefante ao lado do menor dos infusórios. Os tabernáculos aperfeiçoaram-se em contextura e em simetria da forma, crescendo e desenvolvendo-se como o globo em que se acham. Mas o progresso físico se fez às expensas do homem interno espiritual e da natureza. Os três princípios intermediários na terra e no homem se tornaram cada vez mais materiais com a sucessão das raças, e a alma retraiu-se para dar lugar à inteligência física, convertendo-se a essência dos elementos nos elementos materiais e compostos que hoje conhecemos. O homem não é, nem poderia ser o produto completo do Senhor Deus, mas é o filho dos Elohim, tão arbitrariamente transpostos para o número singular e o gênero masculino. Os primeiros Dayanis, que receberam a missão de criar o homem à sua imagem, podiam tão somente projetar as próprias sombras, a fim de que, como em um modelo delicado sobre elas, trabalhassem os espíritos da natureza. O homem é, sem dúvida alguma, formado fisicamente pelo barro da terra, mas os seus criadores e construtores foram muitos. Tampouco se pode dizer que o Senhor Deus insuflou às suas narinas o sopro da vida, a menos que se identifique Deus com a vida una, onipresente, embora invisível, e ao menos que se atribua a Deus a mesma operação para cada alma vivente, sendo esta a alma vital, Nepesh, e não o Espírito Divino, Ruach, que só o homem confere o grau divino da imortalidade, não alcançável por nenhum animal, enquanto o animal neste ciclo de encarnação. A confusão do sopro da vida com o espírito imortal deve-se à impropriedade das expressões usadas pelos judeus e ainda agora pelos nossos metafísicos ocidentais, incapazes de compreender e, consequentemente, de admitir mais que um homem trino e uno, espírito, alma e corpo. A mesma coisa se dá com os teólogos protestantes, que, ao traduzir certos versículos do quarto Evangelho, observação 132, registrado em João 3, versículo 8, continuação da narrativa, lhe desvirtuaram por completo o significado. Diz a tradução errônea: o vento sopra onde ele quer, em vez de o espírito vai aonde ele quer, como está no original e também na tradução da Igreja Grega Oriental. O erudito e filosófico autor de A Vida e o Novo Aspecto procura incutir em seus leitores que o Nefesh Chaim, alma vivente, segundo os hebreus. Segue o trecho. Proveio ou foi produzido pela infusão do espírito ou sopro de vida no corpo do homem em desenvolvimento, e tomou o lugar do espírito no eu assim constituído, de modo que o espírito se perdeu e desapareceu na alma vivente. Fim do trecho.
Entende o mesmo autor que se deve considerar o corpo humano como uma matriz, na qual e da qual a alma, que ele parece colocar acima do espírito, se desenvolve. Considerada funcionalmente e do ponto de vista da atividade, é inegável que a alma está situada mais alto que o espírito, neste mundo finito e condicionado de Maia. A alma, diz ele, é produzida em último lugar do corpo animado do homem. O autor simplesmente identifica o espírito, Atma, com o sopro de vida. Os ocultistas orientais não estarão de acordo com essa opinião, que se funda no errôneo conceito de que Prana e Atma, ou Jivatma, são uma só e mesma coisa. O autor apoia o argumento mostrando que para os antigos hebreus, gregos e mesmo latinos, ruach, pneuma e spiritus significavam vento, sendo certo que assim era para os judeus e provável que também o fosse para os gregos e romanos, existindo uma relação suspicaz entre a palavra grega anemos, vento, e a latina animus, alma. Tudo isso assenta numa sutileza de raciocínio, mas é difícil encontrar um campo de batalha adequado para decidir a questão, pois, segundo parece, o Dr. Pratt é um metafísico prático, uma espécie de cabalista positivista, ao passo que os metafísicos orientais, especialmente os vedantinos, são todos idealistas. Os ocultistas pertencem também à escola vedantina, puramente esotérica, e muito embora designem a vida una, para Brahmanan, como o grande sopro e o torvelinho, separam da matéria por completo o sétimo princípio, negando que tenha relação ou conexão com ela. Assim, reina uma confusão quase inextricável na filosofia das relações entre o lado psíquico, espiritual e mental do homem e as suas funções físicas. Melhor compreensão não se observa na atualidade quanto à antiga psicologia ária ou a egípcia, e é impossível que sejam assimiladas sem que se aceite o setenário esotérico ou pelo menos a divisão quinária vedantina dos princípios humanos internos. Sem isso, nunca se poderão compreender as relações metafísicas e as puramente psíquicas, e mesmo as fisiológicas, entre os Dayankohans, ou anjos, e em um plano a humanidade em outro. Nenhuma obra esotérica oriental ariana foi até agora publicada, mas possuímos os papiros egípcios que falam claramente dos 7 princípios ou das 7 almas do homem. O Livro dos Mortos dá uma lista completa das transformações por que passa cada defunto quando se vai despindo um por um de todos aqueles princípios materializados para maior clareza em entidade ou corpos etéreos. É preciso lembrar a quantos pretendem provar que os antigos egípcios não ensinavam a reencarnação, que a alma, o ego ou eu do defunto, segundo aquele livro, passa a viver na eternidade que é imortal, coetânea da barca solar, ou seja, do ciclo da necessidade desaparecendo com ela. Essa alma surge do Tiaou, o reino da causa da vida, e se une com os vivos da terra durante o dia, para regressar toda noite ao Tiaou. Aí estão expressas as existências periódicas do ego. Observação 133.
registrado no capítulo 148. Continuação da narrativa. A sombra, a forma astral, é aniquilada, devorada por Uareus. Observação 134. Registrado no capítulo 149, página 51. Continuação da narrativa. Os manes serão aniquilados. Os 2 gêmeos, o 4 e o 5º princípios serão dispersados. Mas a alma pássaro, a andorinha divina e o ureaus de chama, Manas e Atma Buddhi, viverão na eternidade, porque são os maridos de sua mãe. Outra analogia significativa entre o esoterismo ário ou bramânico e o egípcio é que o primeiro chama antepassados lunares do homem aos pitris, e os egípcios faziam do deus Lua, Tat Esmu, o primeiro antecessor humano. Este deus Lua exprimia os 7 poderes da natureza, que lhe eram anteriores e nele estavam sintetizados com as suas 7 almas, que ele, como o 8º, exteriorizava. Daí a 8ª esfera, os 7 raios de Heptax Caldeu, ou Iaô. Sobre as pedras gnósticas indicam o mesmo setenário de almas. Viam-se a primeira forma dos místicos 7 figuradas no céu pelas 7 grandes estrelas da Ursa Maior, a constelação consagrada pelos egípcios à mãe do tempo e dos 7 poderes elementais. Observação 135. Registrado no livro As 7 Almas dos Homens, página 2, Conferência de Gerald Massey. Continuação da narrativa. Como o sabe perfeitamente todo hindu, essa mesma constelação representada na Índia, os 7 rishis, sendo chamada Riksha de Kristashikandin. O semelhante só produz o semelhante. A terra dá ao homem o seu corpo. Os deuses Dayanis lhes dão os seus 5 princípios internos, a sobra psíquica, da qual aqueles deuses são com frequência o princípio animador. O espírito, Atma, é o uno e inseparável. Não está no Tiaol. Mas o que é o Tiaol? As constantes alusões do Tiaol no livro dos mortos encerram um mistério. Tiaol é o caminho do sol noturno, o hemisfério inferior ou a região infernal dos egípcios, que estes situavam no lado oculto da lua. No esoterismo deles, o ser humano saía da lua, um tríplice mistério astronômico, fisiológico e psíquico a um só tempo. Atravessava todo o ciclo da existência e voltava depois ao lugar de seu nascimento, para dele sair outra vez. Via-se, por isso, o defunto chegando ao ocidente, sendo julgado perante Osíris, ressuscitando como o deus Horus, e descrevendo círculos em torno dos céus siderais, o que é uma assimilação alegórica do Ra, o Sol, atravessando o Nut, o abismo celeste, e voltando mais uma vez ao Tiaol, à semelhança de Osíris, que como deus da vida e da reprodução reside na lua. Plutarco, observação 136, de Isit et Osiride, capítulo 43. Continuação da narrativa. Plutarco apresenta os egípcios
celebrando uma festa denominada o ingresso de Osíris na Lua. No ritual, é prometida a vida depois da morte. Observação 137. Registrado no capítulo 41. Continuação da narrativa. E a renovação da vida é posta sob a proteção de Osíris Lanu, porque a lua era o símbolo da renovação da vida ou reencarnação, por causa de suas faces de crescente, minguante, desaparecimento e ressurgimento em cada mês. Está dito no Dankmoa. Observação 138. Registrado no capítulo 4, página 5. Continuação da narrativa. Ó Osíris Lunus, tu que refazes a tua primavera. E Sabec diz a Set primeiro. Observação 139. Registrado por Abdos de Mariette Lamna, página 51. Continuação da narrativa. Tu te renovas a ti mesmo como o deus Lunus, quando era criança. Vê-se ainda mais claramente em um papiro do Louvre. Observação 140. Registrado por Pierre em Estudos Egípcios. Continuação da narrativa. Acasalamentos e concepções abundam quando ele, Osíris Lunus, é visto neste dia nos céus. Diz Osíris: ó raio único e resplandecente da lua, eu saio das multidões de estrelas que giram em círculos. Abre-me o tiçou por Osíris. Não sairei de dia para a tarefa que tenho que fazer entre os vivos. Observação 141. Registrado no livro O Ritual, capítulo 2. Continuação da narrativa. Ou seja, para dar lugar a concepções. Osíris era Deus manifestado na geração, pois conhecia os antigos muito mais que os modernos as verdadeiras influências ocultas do disco lunar sobre os mistérios da concepção. Nos sistemas mais antigos, a lua figura sempre com gênero masculino. O soma dos hindus, por exemplo, é uma espécie de Dom Juan sideral, um rei, e o pai, ainda que ilegítimo, de Buda, a sabedoria. Isto se refere ao conhecimento oculto, a sabedoria adquirida mediante um completo conhecimento dos mistérios lunares, inclusive os da geração sexual. E posteriormente, quando a lua foi associada com as deusas femininas, Diana, Ísis, Artemisa, Juno, etc., esta conexão também se fundava em um conhecimento completo da fisiologia e da natureza feminina, tanto física como psíquica. Se nas escolas dominicais, em vez de inúteis lições da Bíblia, se ensinasse a astrologia, pelo menos a parte referente às propriedades ocultas da Lua, em suas influências sobre a geração, as multidões de pobres e famintos, então não haveria muito que temer quanto ao crescimento excessivo da população, nem se precisaria recorrer à discutível literatura malthusiana, porque é a Lua, com as suas conjunções, que regula as concepções. Todo o astrólogo da Índia sabe disso. Durante as raças anteriores e até o começo da atual, os que se permitiam relações conjugais em certas fases lunares que as tornavam estéreis
eram considerados feiticeiros e pecadores. Mas esses pecados da antiguidade, originados pelo abuso do conhecimento oculto, seriam ainda preferíveis nos crimes que se praticavam em nossos dias, decorrentes da completa ignorância de tais influências. Primeiro de tudo, o Sol e a Lua eram as únicas divindades visíveis e, por seus efeitos tangíveis, por assim dizer, psíquica e fisiológicas, o Pai e o Filho, ao passo que o espaço, ou o ar em geral, ou aquela extensão dos céus, que os egípcios chamavam Nut, era o espírito oculto, ou o sopro dos dois. O Pai e o Filho se alternavam em suas funções e operavam juntos harmonicamente em suas influências sobre a natureza terrestre e a humanidade, sendo por isso considerados em um, embora fossem dois, como entidades personificadas. Ambos eram masculinos e ambos exerciam funções distintas, mas complementares entre si na sua causa geradora da humanidade. Tudo isso era aspecto astronômico e cósmico, considerados e expressos em linguagem simbólica, passando a teológicos e dogmáticos em nossas últimas raças. Mas por trás desse véu de símbolos cósmicos e astrológicos estavam os mistérios ocultos da antropografia e da gênese primordial do homem. A esse respeito, nenhum conhecimento de simbologia, nem mesmo da chave da linguagem simbólica pós-diluviana dos judeus, pode servir-nos de auxílio, salvo no tocante ao que foi exposto nas escrituras nacionais para usos exotéricos e que, apesar de velados com muita habilidade, não representa senão a parcela mínima da história real e primitiva de cada povo, referindo-se muitas vezes, como nas escrituras dos hebreus, só à vida humana terrestre da nação, e não à sua vida divina. O elemento psíquico e espiritual pertencia aos mistérios e à iniciação. Havia coisas que jamais eram escritas em papiros ou pergaminhos, mas gravadas em rochas e nas criptas subterrâneas, como na Ásia Central. Entretanto, um tempo em que o mundo inteiro possuía uma só língua e um só conhecimento, e o homem sabia então mais do que hoje acerca da sua origem, sabia que o Sol e a Lua, por mais importantes que fossem o papel que exerceram na constituição, crescimento e evolução do corpo humano, não foram os agentes diretos que o fizeram aparecer sobre a Terra. A verdade é que tais agentes são os poderes vivos e inteligentes que os ocultistas chamam de Dayan Korans. O propósito ilustre e admirador do esoterismo judaico nos diz: segue o trecho. A Cabala reza expressamente que Elohim é uma abstração geral, o que em matemática chamamos um coeficiente constante ou uma função geral, não particular, que entra em toda a construção, ou seja, a razão geral de 1 a 31415. Os números elohísticos e astros daiânicos. Fim do trecho. A isso responde o ocultista oriental. Conforme é uma abstração para os nossos sentidos físicos, mas para nossas percepções espirituais e para a nossa visão espiritual interna, o Elohim ou Dayanis não são mais abstrações que a nossa alma e o nosso espírito. Rejeitar um é rejeitar o outro.
pois o que constitui em nós a entidade que sobrevive é, em parte, a emanação direta daquelas entidades celestes e, em parte, também elas próprias. Uma coisa é certa: os judeus conheciam perfeitamente a feitiçaria e diversas forças maléficas, mas, com exceção de alguns de seus grandes profetas e videntes, como Daniel e Ezequiel, pertencendo Enoque a uma raça muito anterior e não a uma nação particular, senão todas com um caráter genérico. Sabiam muito pouco do ocultismo realmente divino, nem dele queriam ocupar-se. O seu caráter nacional opunha-se a tudo o que se não relacionasse diretamente com os seus interesses étnicos de tribo e individuais, do que dão testemunho seus próprios profetas e as maldições que proferiram contra as raças que não dobravam a cerviz. Mas a Cabala ainda mostra claramente a relação direta que existe entre os Sephiroth, ou Elohim, e os homens. Isto posto, quando nos for demonstrado que a identificação cabalística de Jeová com Biná, um Sephra feminino, encerra outro significado sob-oculto, então, e só então, poderemos os ocultistas conferir a palma da perfeição aos cabalistas. Até lá, sustentaremos que Jeová, no sentido abstrato de um Deus vivo, é um número simples, uma ficção metafísica, não passando à realidade senão quando posto em seu verdadeiro lugar como emanação e como Séfira, e temos o direito de afirmar que o Zohar, pelo menos, segundo o testemunho do próprio livro dos Números, expressava em sua origem antes que os cabalistas cristãos o desfigurassem, e expressa ainda doutrina idêntica à nossa, a saber, que o homem provém não de um homem celeste único, mas de um grupo setenário de homens celestes ou anjos. E igual ensinamento se encontra em Pimandro, o pensamento divino. Fim do item número 2. Continuação da narrativa. Sétima estância, item número 3. Quando o 1 se converte em 2, aparece o triplo, e os 3 são 1. Observação 142. Os 3 unidos entre si. Continuação da narrativa. É o nosso fio, ó Lanu, o coração do homem planta, chamado Saptaparma. Veremos agora as observações comentadas do item 3, letra A. Quando o 1 se converte em 2, o triplo aparece. Isto é, quando o 1 eterno deixa de cair o seu reflexo na região da manifestação, este reflexo, o raio, diferencia a água do espaço, ou, usando as palavras do Livro dos Mortos, o caos cessa ao influxo do raio fulgente de luz primordial, que dissipa toda a escuridão com o auxílio do grande poder mágico do verbo do Sol central. O caos torna-se andrógeno, a água é incubada pela luz, e o ser trino dela exsurge como o primogênito. Ra, Osíris-Pat, cria seus próprios membros à semelhança de Brahma, criando os deuses destinados a personificar suas fases durante o ciclo. Observação 143. Citação registrada no capítulo 17, página 4. Continuação da narrativa.
O Ra egípcio, saindo do abismo, é a alma universal em seu aspecto manifestado, e o mesmo é Narayana, o Purusha, que está oculto no Akasha e presente no éter. Tal é a explicação metafísica, e ela se reporta aos princípios mesmo da evolução, ou, mais propriamente, da teogonia. O significado da estância, considerada de outro ponto de vista em suas relações com o mistério do homem e a sua origem, é ainda mais difícil de compreender. Ao fim de formar um conceito claro do que significa converter-se em dois e em seguida transformar-se em triplo, é preciso que o estudante, antes de mais nada, se inteire perfeitamente do que entendemos pelo nome de rondas. Se ler o budismo esotérico, que foi o primeiro ensaio de um esboço aproximado da cosmogonia arcaica, verá que ronda é a evolução em série da natureza material nascente nos 7 globos de nossa cadeia, com seus reinos mineral, vegetal e animal, incluído o homem neste último à sua frente, durante o período completo de um ciclo de vida chamado pelos Brahmanes dia de Brahma. Observação 144. Vários críticos hostis pretenderam provar que a nossa primeira obra, Isis sem véu, não aludiu nem aos 7 princípios do homem, nem à constituição setenária de nossa cadeia. Muito embora naquele livro só pudéssemos fazer uma breve indicação da doutrina, há nele muitas passagens que se referem claramente à constituição sétupla do homem e da cadeia. Falando sobre os Elohim, volume 2, página 420, dissemos: eles permanecem sobre o 7º céu, ou mundo espiritual, porque, segundo os cabalistas, são os que formaram sucessivamente os 6 mundos materiais, ou melhor, os projetos de mundos que precederam o nosso, sendo este o 7º. O nosso globo, no diagrama que representa a cadeia, é naturalmente o 7º e o inferior, não obstante ser o 4º no arco descendente da matéria, dado o caráter cíclico da evolução dos globos. Dissemos ainda, referente ao volume 2, página 367. Segundo as crenças egípcias, do mesmo modo que em todas as demais crenças baseadas na filosofia, não era o homem simplesmente uma união de alma e corpo, era uma trindade, pois se lhe acrescentava o espírito. Ensinava mais a doutrina que o homem possuía o corpo, forma astral ou sombra, alma animal, alma superior, inteligência terrestre, e um 6º princípio, etc., etc. E o 7º é o espírito. Tão claramente se acham ali mencionados esses princípios, que é no índice, volume 2, página 683, e se lê: os 6 princípios do homem, sendo que o 7º é na realidade a síntese dos 6, não propriamente um princípio, mas uma centelha do todo absoluto. Fim da observação 144, continuação da narrativa. Corresponde, em resumo, a uma revolução da roda, nossa cadeia planetária, a qual se compõe de 7 globos e 7 rodas separadas, empregada agora a palavra em outro sentido. Quando a evolução desceu na matéria, o globo A, ao globo G ou Z, uma ronda se completou. Na metade da 4ª evolução, ou seja, de nossa ronda atual, a evolução atingiu o ponto culminante
de seu desenvolvimento físico, coroando sua obra como o homem físico perfeito. E daí em diante inicia a volta para o espírito. Não se faz mister insistir neste ponto, que já foi bem explicado no esoterismo budista. O que não ficou suficientemente esclarecido, dando ensejo a vários mal-entendidos, foi a origem do homem. Estamos agora em condições de fazer um pouco mais de luz sobre esta questão, o bastante pelo menos para tornar mais compreensível esta instância, pois o assunto somente terá explicação completa na ocasião própria, nos volumes 3 e 4. Cada ronda no arco descendente é uma repetição de maneira mais concreta da ronda anterior, e cada globo, até a nossa quarta esfera, a Terra atual, é uma cópia mais densa e material da esfera que precede em sua ordem sucessiva nos 3 planos superiores. Observação 145. Veja-se no diagrama do volume 3, página 239. Continuação da narrativa. Passando o arco ascendente, a evolução espiritualiza e eterniza, por assim dizer, a natureza geral das coisas, colocando-as no mesmo nível do plano em que se acha o globo gêmeo, no arco oposto, daí resultando que, ao chegar ao 7º globo, em qualquer das rondas, a natureza de tudo que evoluciona retorna à condição existente no ponto de partida, com a adição de cada vez de um globo novo e superior nos estados de consciência. É claro, portanto, que a chamada origem do homem neste planeta, na presente ronda ou ciclo de vida, deve ocupar o mesmo lugar e a mesma ordem, salvo quanto a certos aspectos atinentes às condições de lugar e de tempo, que na ronda precedente. Cabe ainda explicar e lembrar que, assim como o trabalho de cada ronda está a cargo de um grupo diferente dos chamados criadores ou arquitetos, assim também sucede em relação a cada globo, que se acha sob a vigilância e a direção de construtores e supervisores especiais, os diversos Dayan Kohans. Criadores não é a palavra correta, pois nenhuma religião, nem mesmo a seita dos Vishisht-Advaitis da Índia, que antropomorfiza o próprio Parabrahman, acredita na criação ex nihilo dos judeus e cristãos, e sim na evolução de materiais pré-existentes. O grupo da hierarquia incumbido de criar os homens é, portanto, um grupo especial, e desenvolveu o homem-tipo neste ciclo, precisamente como o fez um grupo ainda mais elevado e espiritual na terceira ronda. Mas, como aquele grupo é o 6º na escala descendente da espiritualidade, sendo o 7º e último o dos espíritos terrestres ou elementais, que formam, constroem e condensam gradualmente o corpo físico do homem, não podem elaborar senão a forma etérea do homem futuro, uma cópia sutil, transparente, pouco visível dos seres que compõem o mesmo grupo. A quinta hierarquia, os seres misteriosos que presidem a constelação de Capricórnio, Makara ou Crocodilo na Índia e no Egito, compete a tarefa de animar a forma animal, vazia e etérea, dela fazendo o homem racional. Este é um dos assuntos sobre os quais muito pouco se pode dizer ao público em geral. É realmente um mistério, mas somente para aqueles que se obstinam em rejeitar a existência de seres espirituais, conscientes e intelectuais no universo, limitando a consciência plena ao homem e assim mesmo como uma função do cérebro unicamente.
Muitas daquelas entidades espirituais se encarnaram corporalmente no homem, desde que este apareceu, e, sem embargo, existem ainda tão independentes como antes no infinito do espaço. Mais claramente, uma dessas entidades invisíveis pode estar corporalmente presente na Terra, sem contudo abandonar a sua condição e as suas funções nos planos suprassensíveis. Se há necessidade de alguma explicação, só nos cabe pedir a atenção do leitor para casos análogos registrados no Espiritismo, embora sejam muito raros, pelo menos no que se refere à natureza da entidade que se encarna ou se incorpora temporariamente no médium. Porque os chamados espíritos, que podem algumas vezes apoderar-se do corpo do médium, não são os mônadas ou princípios superiores de personalidades desencarnadas. Tais espíritos só podem ser elementares ou nirmanakayas. Da mesma forma que certas pessoas, seja em virtude de uma constituição peculiar, seja pelo poder do conhecimento místico que tenham adquirido, podem ser vistas em seu duplo num lugar quando o seu corpo se acha em muitas milhas de distância. Fato semelhante pode também acontecer com seres superiores. O homem filosoficamente considerado é, em sua forma exterior, simplesmente um animal, apenas um pouco mais perfeito do que seu antepassado da terceira raça, parecido com o pitacoide. É um corpo vivo, não um ser vivente. Por isso que a percepção da existência, o ego, necessita da consciência de si mesmo, e um animal não pode ter senão a consciência direta ou o instinto. Saibam-no muito bem os antigos, tanto assim que os próprios cabalistas consideravam a alma e o corpo duas vidas independentes uma da outra. Em A Vida e os Novos Aspectos, o autor expõe o seguinte ensinamento cabalístico. Observação 146, de Henry Pratt, da MST, páginas 340 a 351. Gênesis e a sua alma. Fim da observação 146. Continuação da narrativa. Segue o trecho. Sustentam eles que funcionalmente o espírito e a matéria, quando possuíam uma opacidade e uma intensidade correlativa, tendiam a unir-se, e que os espíritos criados, então resultantes, eram constituídos no estado de desencarnados por uma gama que reproduzia as diferentes opacidades e transparências do espírito elemental ou incriado. Afirmam também que estes espíritos em estado de desencarnados atraíam, apropriavam, digeriam e assimilavam o espírito e a matéria elementais que tinham condição conforme a deles, que, portanto, existia uma grande diferença nas condições dos espíritos criados e que na associação íntima entre o mundo dos espíritos e o mundo da matéria, os espíritos mais densos no estado de desencarnados eram atraídos para a parte mais densa do mundo material e tendiam assim para o centro da Terra, onde encontravam um ambiente mais apropriado ao seu estado, ao passo que os espíritos mais transparentes passavam para a aura que circundam o planeta, sendo que os mais diáfanos encontravam o seu domicílio no satélite. Fim do trecho.
Refere-se isso exclusivamente aos nossos espíritos elementais, e nada tem a ver com as forças inteligentes planetárias, siderais, cósmicas ou interetéricas, ou anjos, como as denomina a Igreja Romana. Os cabalistas judeus, e especialmente os ocultistas práticos que se dedicavam à magia cerimonial, só levaram em conta os espíritos dos planetas e os chamados elementais. Assim, o que precede abrange apenas uma parte dos ensinamentos esotéricos. A alma, cujo veículo corpóreo é o envolutório astral, etéreo substancial, pode morrer, continuando o homem não obstante a viver sobre a terra. Quer dizer, pode a alma libertar-se do tabernáculo e abandoná-lo por diversas razões, tais como a loucura, a depravação espiritual e física, etc. A possibilidade de que a alma, isto é, o ego eterno espiritual, reside nos mundos invisíveis, enquanto seu corpo continua a viver na Terra, é uma doutrina eminentemente oculta. Maximize nas filosofias chinesas e budistas. Há muitos homens sem alma entre nós, sabendo-se que este fenômeno ocorre com pessoas materializadas e perversas ao último ponto, assim como entre aqueles que se adiantaram em santidade e não mais retornam. Por conseguinte, o que os homens viventes iniciados podem fazer com maior razão e mais facilmente o podem os Daianes, livres que estão em embaraço, representado por um corpo físico. Esta era a crença dos pré-diluvianos, e hoje ganha rapidamente terreno também na moderna sociedade inteligente entre os espíritas, sendo ainda admitida nas igrejas grega e romana, quando ensinam a ubiquidade de seus anjos. Os zoroastrianos consideravam os seus Arhanspedens como entidades duplas, Ferowears, aplicando esta dualidade em sua filosofia esotérica, pelo menos, a todos os habitantes espirituais e invisíveis dos inumeráveis mundos objetivos do espaço. Em uma nota do Damácio, do século VI, a respeito dos oráculos caldeus, temos um amplo testemunho da universalidade desta doutrina. Eis o que ele diz. Neste oráculos, os 7 cosmocratas do mundo, as colunas do mundo, a que também se refere São Paulo, são duplos. Uma parte está em frente ao do governo dos mundos superiores, espirituais e siderais, e a outra tem a missão de velar sobre os mundos materiais. Idêntica é a opinião de Jamblico, que traça uma distinção bem nítida entre os arcanjos e os arcontes. Observação número 147. Registrado em Os Mistério, volume 2, página 3. Continuação da narrativa. O que antecede naturalmente é aplicável à distinção feita entre os graus ou ordens dos seres espirituais, e neste sentido o interpreta e ensina a Igreja Católica Romana, pois, ao mesmo tempo em que ela considera os arcanjos como espíritos divinos e santos, denuncia os respectivos duplos como demônios. Mas a palavra Foreware não deve ser entendida com esse sentido. Significa tão somente o reverso ou o lado oposto de um atributo ou qualidade.
Assim, quando o ocultista diz que o demônio é o inverso de Deus, o mal, o reverso da medalha, não pretende significar duas realidades separadas, senão dois aspectos ou facetas da mesma unidade. Ora, o melhor dos homens, posto ao lado de um arcanjo, tal como o descreve a teologia, havia de parecer um ente infernal, donde se vê que, se existe algum motivo para depreciar um duplo inferior, imerso e muito mais profundamente na matéria que o seu original, bem poucas razões haverá para classificá-lo como demônio. E é isto precisamente o que o fazem os católicos romanos contra toda a lógica. Essa identidade entre o espírito e o seu duplo material no homem é o inverso, explica melhor ainda a confusão. Aqui já nos referimos nesta obra quanto aos nomes e individualidades, e também quanto ao número dos rishis e dos prajapats, sobretudo os do período de Satya Yuga e os do período de Mahabharata, e lança mais luz sobre o que ensina a doutrina secreta em relação aos Manus raízes e Manus sementes. Segundo a doutrina, não só esses progenitores de nossa humanidade têm o seu protótipo nas esferas espirituais, mas também o possui todo o ser humano, sendo o protótipo deste último a essência mais elevada de seu sétimo princípio. Assim, de 7, os Manus passam a ser 14, sendo o Manu raiz a causa primeira e o Manu semente o seu efeito. E a contar do Satya Yuga, o primeiro período, até o período heróico, os Manus ou Rishis chegam ao número de 21. Fim das observações comentadas da letra A. Veremos agora as observações comentadas da letra B. A última frase da Sloka mostra quanto às antigas a crença e a doutrina de que o homem é séptuplo em sua constituição. O fio do ser que anima o homem e que passa através de todas as suas personalidades ou renascimentos na Terra, alusão ao Sutratman, o fio que enlaça todos os espíritos, é feito da essência do trino, do quádruplo e do quíntuplo, aos quais contém todos os que o precedem. Panchástica. Observação 148. Panchástica é do sânscrito, uma coleção de 50. Continuação da narrativa. Panchástica, segundo o Padma Purana. Observação 149. Registrado em Pesquisas Asiáticas, volume 11, páginas 99 a 100. Continuação da narrativa. É um dos 7 Kumaras que vão a Shivetadvipa para adorar Vishnu. Veremos mais adiante qual a conexão existente entre os castos e celibatários, filhos de Brahma, que se negam a multiplicar, e os mortais terrestres. É evidente, porém, que o homem planta Septaparma se relaciona com os 7 princípios e que o homem é comparado a essa planta de 7 folhas tão sagrada entre os budistas. A alegoria egípcia do livro dos mortos, quando a recompensa da alma faz lembrar também a nossa doutrina setenária e a exprime em termos bastante poéticos. Concede-se ao defunto um lote de terra no campo do Anro,
onde os manes, as sombras divinizadas dos mortos, colhem a messe das ações que semearam a vida. O trigo de 7 covados de altura, que cresce em um terreno dividido em 7 e em 14 partes. Esse trigo é o alimento que os fará viver e prosperar, ou que os matará nuamente, reino do qual o campo de Anro é só uma das regiões. Porque, como diz o hino, observação 150, registrado no capítulo 32, página 9. Continuação da narrativa. Ali o defunto ou é destruído ou se converte em espírito puro por toda a eternidade, como consequência das 7 vezes 77 vidas, passadas ou por passar na terra. A imagem do trigo que se colhe como o fruto de nossas ações é muito sugestiva. Fim das observações comentadas e fim do item número 3.